galera! Estamos com mais um episódio de Por Trás do Tapume. Eu, Fernanda Salvani e Laires Holdefer, Ai, ai. importada de Porto Alegre. Receberemos hoje Saviane Monteiro, minha querida. Ai, gente, são quantos anos juntas, né? Fazendo Nossa, projetos. bastante tempo. Meu Deus, deve ter o quê? Uns mais de 10, Ah, sim, né? tem bastante. Olha, a gente fez a clínica do Dr. Felipe Bittencourt, Foi nosso primeiro que, projeto. meu Deus, quando foi né? aquilo? Ai, não me lembro mais. Mas já tem muito 2010, tempo. por aí. Aham. Desde então, Estamos melhores juntinhas! amigas. Então, a Saviane, ela é dona da franquia da Eviva, né, de Floripa, Sim. e minha amiga. Oh, E é querida. muito legal, eu acho, a tua história, porque, né, além de o que tu vai nos contar aqui, toda a tua trajetória, eu te vejo como referência de imóveis planejados, Ai, né? obrigada, E querida. como temos Porto Alegre, né? Como a gente tem a função Uhum. de Porto Alegre, é legal que são 2 estados, e nesses 2 estados eu ainda te vejo como referência. Olha, Então, né, que bom os ouvir E teus isso. eu, processos, enfim, e eu falo tanto pra eu ia Laires. dizer, e eu que te conheci, né, pessoalmente hoje, na verdade, eu Aham. te conheço há muito tempo, né? Mega famosa. É, De tanto que a Obrigada. Fê fala e sempre coisas boas e realmente como uma referência, né, Fê? isso para Gente. mim é muito importante, porque é o nosso dia a dia, né? Uhum. São os processos que a gente sempre fala. Sim. Uhum. Mas então, sabe, você está aqui hoje É, para contar um pouquinho também da tua história, né? Como é que sim. tu veio parar nesses móveis planejados? Como é que tu veio parar em Floripa? Porque tu não é de Floripa, né? Não, não, tem muita Conta coisa pra para te contar. gente. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou super honrada de estar aqui. Eu adoro o podcast de vocês, acho super legal. Ainda mais vindo da Fer, né, que eu admiro bastante também. A admiração é mútua aqui. E você estou conhecendo agora. Aham. Te achei linda, vocês parecem até duas irmãs. Obrigada. Mas, assim, falar um pouquinho da minha história. É difícil falar a minha história um pouquinho, porque eu adoro contar histórias, né? Como o meu marido falava, a Saviane é uma grande contadora de histórias, porque tudo ela quer vender. E para vender, a gente tem que contar uma história. Eu falo, gente, não é assim. Mas é que a venda acaba fazendo parte do dia a dia da gente em todos os sentidos, né? E, então, assim, eu sou natural de Goiânia, e estou morando em Florianópolis desde 2005. Fazem quantos anos isso? Não 2005? faço Muitos. conta. Muitos. Muitos anos. A gente se mudou para cá em outubro, o Arthur tinha 2 aninhos. E desde então eu me apaixonei por essa terra. Falei, daqui eu não saio mais. Nossa, não tive a menor vontade de mudar para Goiânia, apesar de amar a minha terra. Mas eu me adaptei muito aqui com as pessoas, com o clima, com a cidade, com a energia. E então estou desde 2005 aqui. À frente da Eviva estou desde 2007. A gente fechou o contrato em fevereiro de 2007. Em julho a gente inaugurou a loja. Então já Super vamos rápido, hein? vamos para 16 anos já com a frente da Eviva, né? Mas antes eu trabalhei numa grande marca, na Todeschini. Trabalhei por 10 anos na Todeschini. Quer dizer, eu só fiz isso a minha vida toda, né? Comecei muito cedo a trabalhar com isso e não foi uma escolha, foi uma coisa que aconteceu na minha vida E lá em Goiás, tu trabalhava na Todeschini. lá em Goiás. Aconteceu na minha vida, sem eu escolher, mas me parece assim que Deus articulou de uma forma de falar, gente, essa menina tem que estar aqui, é isso que ela tem que fazer. Porque desde o primeiro dia que eu comecei a fazer isso, eu nunca trabalhei, eu sempre curti, sempre foi uma curtição, sempre foi um prazer, sempre foi emoção, sempre foi luta, garra, né? Então nunca foi assim, vou trabalhar, nunca usei essa palavra, né? Nunca foi difícil, mas sempre foi muito gostoso. Lógico que tem as dificuldades para você e você passa como aprendizado, né? Para você chegar até onde você chega, tem essas dificuldades, né? Do dia a dia, que eu vou contar um pouco para vocês. Assim, ai, tem muita coisa, meu Deus.
Mas tu vem de família que tinha alguma coisa Não, então, relacionada a isso? eu venho de uma família de goianos, né? A minha mãe é professora, ela era professora primária, ela que me alfabetizou, ela foi minha Uhum. professora da alfabetização. E hoje ela tem uma escola lá na minha cidadezinha pequenininha no estado de Goiás, ela é 17 quilômetros de Goiânia. Na realidade, a gente fazia tudo em Goiânia, porque é muito Do lado. perto, então, tipo, na minha identidade está nascida em Goiânia, porque Uhum. até a maternidade ia ter em Goiânia, estudar em Goiânia, tudo em Goiânia, né? Sim. E a minha mãe, então, hoje tem uma escola, ela também é empresária, por mais que ela seja professora, formada em psicopedagogia. Ela tem uma escola, ela tem 1.500 alunos nessa escola. Nossa, A escola grande. atende desde criancinhas até o terceirão e cursinho pré-vestibular. Então, ela faz o período vespertino, matutino e noturno. A Então essa veia escola. empreendedora É. E já é é muito de... engraçado, porque eu chego lá, esses dias eu fui lá, em agosto. Eu cheguei na porta da escola para procurar ela, e a escola ela vai adquirindo as coisas, ela já está Ao virando um redor. quarteirão. Essa casa ela comprou, essa aqui não é a dela também. Meu Deus do céu, a escola, o que virou? Aí eu cheguei e falei assim, cadê ela? Não, ela tá recebendo os alunos lá no outro portão. Aí eu fui lá, não, mas cadê ela? Não tá aqui. Não, ela tá lá do outro lado. Aí eu comecei a procurar. Ela é enlouquecida, trabalha. Tipo alguém que eu É. Aí eu conheço. falei, mãe, e ela falou assim, isso que tinha 3 anos que ela não me via, tá? Aí eu falei, aí fiquei lá esperando, assim, aí ela, menino, vai pra cá, cadê sua mãe? Fulano, a mãe não. Assim, meu Deus do céu, aí eu falo igual, né? É igual. Se deixar, eu sou exatamente assim. E meu pai, ele é um cara, assim, muito bacana, porque ele é filho único e, assim, ele é da arte. Então, ele é super criativo. Ele também era professor, mas ele também tem um trabalho, porque ele fez técnico em edificações. Então, ele tem um trabalho na prefeitura que é de fazer os mapas. Na época, ele fazia os mapas da Uhum. cidade. Então, eu vivi a minha vida inteira no meio das trenas e das Uhum. lapiseiras, vendo ele fazer projeto, Claro. engatinhando naquele mapa gigante. Que legal. E ele, na escola, como ele era professor também, tanto que ele foi professor da minha mãe. Ela foi o romance entre a aluna e o E o professor. professor. Ele era, tipo, líder estudantil, ele é festeiro, a minha mãe já não é da festa, minha mãe já é mais Então fech- juntou a e ele festeira. não, ele é uhul, entendeu? Ele adora receber, ele adora fazer coisa, adora desenhar, ele é muito mais com a veia artística e ela é uma veia empreendedora. E eu acho que no meu caso eu juntei Juntou os dois. as duas coisas boas de cada um, né? E eu fiquei, então, eu tenho esse meu lado artístico, tanto que ele ensinou meu irmão e minha irmã a desenhar, então a gente desenha super bem. Eu sempre adorei trena, régua, lapiseira, essas coisas. E tem o lado de empreendedor da minha mãe, que não, ele não tem nada de empreendedor, nada. Então, assim, eu tenho esse equilíbrio entre os dois, né? Não, hoje, gente, eu vim de um evento na Uhum. loja dela, tá? A gente estava A juntas. gente tava juntas no evento. E daí tu tava fazendo, até a gente tava rindo, que era o segundo plano, né, móveis planejados, o primeiro era receber, era fazer mesa posta, né, porque tu é da festa, tu é de Sim. receber, é de fazer, isso é Não, muito legal. as coisas foram mudando na minha vida, né? Então, hoje falo para Fernanda, hoje eu estou buscando fazer coisas que me dêem mais prazer e que não me faça ser obrigada a nada. Uhum. Depois de tantas coisas que eu passei, lógico, eu tenho as minhas obrigações como empresária, como, né, à frente de 40 famílias, mas eu tento conciliar com coisas que realmente me dão muito prazer, não me dão tanto retorno financeiro, mas que me faz, assim, Brilhar o sair um olho. pouco do que eu fiz a minha vida toda, né? Sim. E contando um pouco dessa trajetória, eu vou falar para vocês como tudo aconteceu.
Eu, ali com 17 anos, a minha mãe professora falou assim, Viane, vou arrumar para você dar aula, porque eu estava doida para trabalhar. Já trabalhei um tempo, meu pai teve uma época que tentou ser empresário e teve uma loja de material de construção, que não deu muito certo. E eu fui funcionária dessa loja de material de construção com ele. Mas foi bom, porque ali eu comecei a vender, ajudei a vender piso, lembro o meu primeiro namorado, eu vendi todo o material de construção para a fazenda, a sede da fazenda deles, então foi super legal esse momento, assim, com o comércio. Aí depois, minha mãe falou, olha, a gente tem como te colocar como professora, lá na escola que ela era professora. Falei, que bom você é professora. Mas foi muito bom, porque ali eu tive o contato com planejamento, que é ser professor. Gente, vocês não têm noção. O planejamento que é feito, a gente tinha o caderninho, que era para pré-alfabetização. A gente fazia todas as aulas, todas feitas com 1 mês, 2 meses, o ano. Então, o meu caderno que eu ia escrever no quadro para os alunos, estava tudo planejado. O que eu ia fazer na hora que eu ia chegar, qual musiquinha que eu ia cantar com eles. Depois a gente se reunia os professores, fazia todo como é que falava de chamada, que tinha Lista de chamadas. eu esqueci o nome, mas a gente tinha um caderninho assim, comprido, Uhum. onde a história do aluno estava ali. Uhum. E ali a gente ia pontuando, aí tinha chamada, Um tinha histórico um escolar, assim. histórico, assim, aquilo era muito. E aquilo foi me mostrando um pouco sobre planejamento. A minha mãe, sempre muito também, assim, organizado, que meu pai tem de uau, maluco, de organizado, ela tem de super organizado. E aí eu comecei a dar aula, e ela me deu uma cadernetinha e falou assim, minha filha, olha só, tudo que você ganhar, você vai escrever aqui. Então, assim, se você ganhar R$ 50, você vai gastar R$ 40, R$ 10 você vai juntar. Vamos abrir uma poupança para ti. Aí a gente abre uma poupança para eu começar a juntar. Então, eu comecei a juntar dinheiro desde o meu primeiro salário. Sempre juntei um dinheirinho. Eu sempre fui aquela amiga que sempre tinha um dinheirinho. Olhava assim, taurina, né? Sim. Taurino com dinheiro Ah, daquele jeito. E aí, então ali eu comecei. Só que, gente, não deu certo eu ser professora. Meu Deus, os alunos subiam na minha cabeça, porque eu sou muito querida. Puxava o meu cabelo, aí ela chegava, aquela sala dava aquela zona. Mas eu estava ali destinada a fazer dar certo. Aí uma amiga minha falou: olha, Saviane, tem eu estou saindo do meu trabalho, que era numa loja em frente a essa escola da minha mãe, e lá nessa loja vai precisar de uma menina para fazer fichinha. Legal fazer fichinha. Como é que é a fichinha? A gente fica lá fazendo ficha, e aí que os vendedores ficam vendendo, é uma loucura, e no sábado precisa alguém para fazer ficha. A gente fica fazendo cadastro, e depois os vendedores lançam, quando fecha a loja, eles digitam esse cadastro, mas é assim, ó, é só das 9 ao meio-dia. Vai lá, faz a fichinha, R$ 15. Menina, na época o salário mínimo era 64. Imagina, R$ 15 por Deus, sábado, olha ótimo. como ia complementar. É. Eu dando Mara. aula, R$ 64. Falei, nossa, R$ 15, mas 15 eu falei, já dá para fazer a unha, fazer um monte de coisa. E fui. Só que eu cheguei lá, gente, meu olho brilhou, porque aquela loja era uma loja normal, Magazine, vendia geladeira, sofá, batedeira, tudo. Mas meu olho brilhou por aquilo. E no meu primeiro dia, eu sentei, aí quando ele me explicou a ficha, eu falei, ok. Daqui a pouco chegou um cliente, eu levantei, oi, tudo bem? Você quer falar com alguém? O que você precisa? Vai. Eu comecei a fazer coisas que não era só fazer a fichinha. Deu meio-dia, eu não conseguia sair, porque eu queria ficar lá com eles. Aí eu terminava e já, não, eu lanço para você no computador, pode deixar. Ficava até de noite lançando, porque eu podia só entregar para eles e Claro. eles sim. fazerem, porque era uma ajuda temporária ali. Aí, no segundo sábado, teve uma reunião, e eu achando que ia fazer engenharia de alimentos de faculdade, que eu estava ainda naquela do que eu ia ser. Aí a gente teve uma reunião. E o meu gerente, sabe quando você senta na cadeira e sabe participar de uma reunião? Aí o meu gerente falou assim, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer nessa empresa a partir de agora, porque é uma empresa muito grande, tem 75 anos essa empresa. São quase 100 lojas lá no estado de Goiás, é uma empresa mega. Por isso que tinha uma loja lá em Trindade, na minha cidadezinha, porque ela tinha loja espalhada pelo estado todo.
Aí ele falou assim, olha, a gente contratou um consultor, e esse consultor está lançando uma coisa super diferente, que é os gerentes agora vão sair das suas mesas, eles vão se unir aos seus colaboradores. Então vai passar um caminhão aqui recolhendo a minha mesa, e toda a inspiração nasceu desse filme. Aí ele passou o filme do Mel Gibson, Coração Valente. Aí o Mel Gibson desce do cavalo, dá um tapa na bunda do cavalo, pega a lança, se junta aos seus colaboradores. Gente, eu comecei a chorar. Aí eu apontei para a televisão e falei assim, é isso que eu quero ser, gerente! Aí ele, what? Aí ninguém entendeu nada. Eu falei, ai, gente, desculpe, porque eu tô na fase de decidir o que eu quero ser. E eu tava pensando em ser engenheira de alimentos, mas não, eu quero ser gerente. Aí eu falei para ele, o que eu posso fazer para ser gerente? Aí ele falou assim, administração de empresa. Eu falei, meu Deus, é agora? Já fui atrás para saber como é que prestava o vestibular para ser gerente. Aí eu queria crescer naquela empresa. Eu falei, aqui eu vou trabalhar minha vida inteira aqui nessa empresa, eu vou ser superintendente aqui nesse negócio. E aí eu comecei a fazer faculdade, e aí eu trabalhava o dia inteiro, às 6h30 saía, pegava o ônibus da prefeitura, ia para Goiânia, fazia faculdade, voltava no ônibus, chegava 00:30, mais ou menos, em Trindade, ia caminhando para casa, eu chegava em casa tipo 1h pouco da manhã, que eu morava longe do ponto. Aí, no outro dia, De manhã cedo. Tudo de novo. ralando. Então, aí eu comecei a fazer isso. E lá no meu negócio, lá eu comecei, lógico que uma proatividade dessa, eu não fiquei muito tempo nas fichinhas, né? Eu não fiquei 30 dias nas fichinhas. Aí eles falaram, não, você tem que ser vendedora. E aí eles montaram um balcãozinho para mim, assim, para eu poder vender batedeira, liquidificador. Eu fiquei toda empolgada. Nossa, eu vou vender esse liquidificador! Maravilhoso! Aí eu falei assim, ué, esse liquidificador aqui, essa promoção, as professoras da minha mãe vão gostar. Menina, porque na hora do recreio, era uma mesa que ficava ali umas 25 professoras fumando, era um fumaceiro, você não enxergava nada naquilo ali. Aí eu todo dia, na hora do recreio, ia lá apresentar um produto. Gente, essa batedeira, ela é maravilhosa, ela roda, ela faz isso, ela faz aquilo, papapá. Gente, eu vendia tanto. E aí meu pai tinha trabalho na prefeitura, eu ia lá apresentar para o pessoal da prefeitura. Então eu comecei com essa veia de captação, de ir em busca, não ficar parada ali esperando, como todos os vendedores, esperando o cliente cair do céu. E Entrar na essa é loja. uma veia que eu tenho até hoje. Eu nunca fico esperando o cliente cair do céu. Eu vou sempre em busca do meu cliente. E até hoje, assim, isso faz parte de mim. Às vezes a gente está lotado de projeto que não está dando conta, precisando contratar gente. Não, tem que fazer. Meu Deus, o Fábio Saviani, calma. O Fábio hoje de manhã tava dizendo, eu não sei mais como que eu vou fazer. Não, porque assim, ó, o filtro desse tamanho, aí eu tenho o filtro aqui embaixo, né? Meu Deus, ele fala Saviani de Deus. Mas é meu, isso aqui é minha veia. Desde o meu primeiro contato com vendas, que é foi super importante, né? É sempre meu primeiro contato, lógico, mantendo os clientes também, né? E aí, eu sei que assim, aí, para resumir, destaquei muito rápido vendendo batedeira, já fui vender móveis, e ali na venda de móveis, num belo dia, chegou um cara para fazer um treinamento para gente de móveis de cozinha. E aí a gente vendia uns balcões, assim, pequenininhos, assim, era tudo a Bertolini, eu vendia lá, Bertolini Aço, vendia, já tinha contato com a família Bertolini desde então. Aí era um móvelzinho da Italínia que vendia, ele era mole, tipo módulozinho assim. Sim, os módulos. Que naquela época, quando surgiu a Italínia, ele era um subproduto da Todeskine. Hoje não, hoje já é uma loja que tem até lojas exclusivas, super bom. Mas na época era assim. Aí ele foi dar um treinamento para gente de Italínia e ele viu como eu era interessada e como eu tinha as manhas de fazer cálculo para juntar esses módulos e fazer uma cozinha mesmo. Ele falou, nossa, a gente, ela projeta como se ela entendesse do negócio. E aí eu comecei a vender muito lá em Trindade, porque eu sabia juntar.
Aí eu fui chamada para ir para Goiânia para inaugurar o primeiro showroom da Todeskine. Aí eu fui para uma loja enorme desse grupo de 5.000 metros quadrados. Aí eu fui já como subgerente, eu queria crescer, mas aí fui ficar específica no ramo de imóvel planejado, comecei a vender Todeskine lá. Quando foi em 2003 eu me formei. E aí eu me formei em administração e eles falaram assim, olha, Saviane, você vai assumir a primeira loja Todeskine do estado de Goiás, Olha, exclusiva, porque em 2003 a Todeskine fez a mudança e coincidiu com a minha formação e eu já estava gerenciando. Então, assim, imagina o dono, ele tinha 75 lojas, ele nem na inauguração da nossa loja foi, porque ele não tinha condição de ir em Claro. tudo, abria loja toda hora, tipo a van, assim. Aí ele... E assim, eu era a pessoa responsável. Então, comecei a ir nas convenções da Eviva como se fosse dona da Da Todeskine. da Todeskine. Ah, Da Eviva, da Todeskine. Como se fosse dona, mas não, é porque ele não ia nessas coisas e eu ia representando. Então, aí eu tive a chance de fazer o primeiro showroom. Então, né, a gente tinha uma arquiteta para ajudar. Aí eu fiz todo o processo seletivo, contratei a equipe, aí dei treinamento, porque nessa empresa, como era uma empresa muito grande, eles tinham um trabalho muito voltado para o desenvolvimento dos colaboradores. Pra você ter uma ideia, a loja tinha 5.000 metros quadrados, ela era um quarteirão. E aí o prédio inteiro era deles. Então, o primeiro andar era o CPD, que era toda a parte de informática. O segundo andar era compras, terceiro andar era... Cada andar era uma coisa. E um andar era só desenvolvimento humano. E aí, eu, muito novinha, fui escolhida para ser multiplicadora, para dividir o meu conhecimento com os outros. E eles me deram... Eu fiz 1000 cursos nessa empresa. E um desses cursos foi de ser multiplicadora, de aprender a dar treinamentos. E aí eu fui, como fui sempre, nunca peguei nada para fazer mais ou menos, eu comecei a criar uma apostila, criar outra, apostila de vendas. Aí os meus cursos eu ia atrás de um lapisinho, de uma pranchetinha para eles anotarem, eu já sempre dava um plus, né? Sim. Aí, e nisso, aí quando eu contratei a equipe, eu fiz o treinamento. E esse supervisor que lá em Trindade me viu montando, me deu treinamento, foi veio dando treinamento para a equipe e ficou apaixonada. Ele falou, gente, olha o que ela faz. Aí eu fui convidada pela Todeskine para criar a Universidade de Treinamento Todeskine. Eram 420 pontos de loja no Brasil, eles escolheram 4 pessoas. Eu fui uma das escolhidas. Ai, que legal. Então eu tinha esse emprego, que eu ia uma vez por mês para Bento Gonçalves, né? Tinha o meu trabalho com a Todeskine, que eu era gerente da loja, e estava super feliz até conhecer meu marido no aeroporto, numa dessas vindas de Bento Gonçalves para Florianópolis, eu conheci o Rodrigo no aeroporto em São Paulo. E aí a gente se viu, foi amor à primeira vista, aquela loucura. E aí eu casei com ele muito rápido. Quanto tempo? Para você ter uma ideia, ele me pediu em casamento 15 dias depois que a gente se conheceu. Ele já estava morando em Campo Grande, eu morava em Goiânia. 15 dias depois ele me pediu em casamento. E tu aceitou? Aí, na hora. Aí a gente teve uma conexão muito grande, assim. Aí, 15 dias depois as alianças ficaram prontas. Aí eu ligo para minha mãe e falei assim, mãe, tô indo aí te apresentar o meu noivo. Ela, quê? Eu falei, sim, prepara aí uma leitoa, um piqui, faz uma galinhada com piqui aí que eu tô indo. Ela falou assim, mas minha filha, pelo amor de Deus, quem que é esse? Eu falei assim, é um rapaz que eu conheci no aeroporto. Bem tranquilo. Que louca! Aí ela pensou, eu tiro de ideia dela quando chegar aqui, deixa comigo. Porque minha mãe, como ela é muito workaholic, assim, ela acha que casamento, às vezes, poderia atrapalhar. Aí, cheguei com ele lá, as alianças, meu pai lá assando leitão e tal, e ela cozinhando. Ele fez todo o auê, que era Rodrigo de C, né? Sim. Chorou na frente deles, levou o pai e a mãe, que eram 2 velhinhos bem fofinhos. Aí minha mãe falou, nossa, casa Pessoal, logo, minha filha, pelo amor de Deus, um homem desse não tem. Rodrigo é marketing, Rodrigo né? Aquele lá.
Aí me mudei com ele, pedi demissão dessa empresa. Foi Que assim, tu tava há muitos anos, né? muitos anos. E eles, olha, eu comecei com 17, eu me mudei com 26. 9 Nossa. anos eu estava com eles. Aí Não, e assim, foi uma luta, porque os meus diretores, todos, Saviane, não casa, não faz isso, não tem lógica conhecer uma pessoa e casar assim, Saviane, 15 espera, dias. pensa, Saviane, olha o plano que a gente tem para ti, Saviane, eu falo, gente, não adianta, eu quero casar com ele. Aí você tá maluca. Aí eu me mudei. Não, e assim, né, o Rodrigo, o sonho da vida dele era ser pai. O sonho da vida dele. Ele tinha 36 anos. Ele falava assim: eu já tô velho, caducando. Eu não tenho filho. Ou eu vou ter que dar um jeito, ou eu vou ter que fazer uma barriga de aluguel. Porque imagina quando eu tiver com 50 e poucos anos, 52, 53. Que idade vai ter esse menino? Tem que ver esse menino crescer. E olha só o que aconteceu, né? Com 52 ele faleceu. E ele pôde curtir. E aí, eu falei para ele, ó, 5 anos depois de casar, para ter filho, não tem como. A gente nunca conviveu, como é que a gente vai ter Logo filho? ter É uma filho. coisa muito séria, assim, né? Ah, minha filha, vai, aluga. Tá, 3 anos, tá bom, aluga. Persistente. Numa das minhas idas para Campo Grande, porque a gente se via de 15 em 15 dias, eu fui, esqueci a cartelinha do anticoncepcional em casa. Eu estava começando a tomar anticoncepcional ali, porque eu nunca tinha namorado com alguém tão sério, ficado noiva, assim, Sim. né? Eu nunca tinha. Aí ele pegou e falou assim. Aí eu esqueci a cartela. Aí a gente ficou junto e tal. Aí eu fui fazer o pedido na farmácia da pílula do dia seguinte. Aí ele falou assim: Você quer matar meu filho? Aí eu falei: Gente, o que é isso? Não, você vai matar meu filho. Isso era em novembro. A gente tinha ficado noivo dia 1º de agosto. Meu Deus. Aí eu falei, vou engravidar, né? Imagina. Gente, eu engravidei naquele dia. Não tinha nem casado. 11 de Ai, tu janeiro. não tinha casado 11 de ainda. janeiro foi o casamento, eu já estava grávida de 3 meses. Quer dizer, os 3 anos pós-casamento virou 3 meses grávida. Aí o Arthur nasceu em julho. Não, aí eu me mudei para Campo Grande. 11 de janeiro eu casei, 12 de janeiro eu me mudei para Campo Grande. O Rodrigo falou: olha, a gente vai ter um jantar com o pessoal, porque ele patrocinava um programa de televisão lá, e o cara queria apresentar a gente um casal. Eu chego, sento, daqui a pouco esse casal falou assim, o cara olhou para mim e falou: Saviane? Aí eu falei: Sérgio? Aí ele: o que você tá fazendo aqui? Eu falei: eu mudei para cá. Aí o Rodrigo, os outros assim: que é isso? Aí ele falou assim: eu sou lojista da Tudesquine aqui de Campo Grande. Não Você não é dona da loja lá do Novo Mundo de Goiânia? Eu falei: não, era gerente. Gente, todo mundo achava que você é dona. Eu falei: é porque eu ia nas convenções. Meu Deus, você vai vir trabalhar comigo? Aí eu falei: não, Sérgio, tô grávida, pedi demissão, quase 10 anos trabalhando nessa empresa, eu vou esperar ter meu filho, porque não adianta agora começar, daqui a pouco, Claro. né? Aí ele falou assim: já está contratada. Se você quiser, eu assino contrato contigo para você começar logo depois. E aí, assim foi. Eu esperei, fiquei fazendo o quarto do Arthur inteiro à mão, porque eu sei fazer bordado, ponto cruz, crochê. Não, eu olha fiz, isso. eu fiz o quarto dele inteirinho. Eu não comprei uma toalhinha de boca, fiz todas. Eu comprava, ia no centrão, comprava o fardo, cortava, fazia o crochê, o biquinho, bordava as iniciais. Eu adoro. Tudo que é Manual. manual é comigo. Eu adoro, faço por amor. Não é que eu não queira pagar alguém para fazer, porque eu gosto de fazer. A minha madrinha, ela é artista plástica e ela é exatamente como eu. E ela foi muito assim presente na minha infância. Eu fiquei muito na casa dela. E ela, assim, para você ter uma ideia, o carnaval lá da cidade, ela que faz toda a cenografia. Eu sou exatamente ela. Se você olha e vê fazendo, é como se você visse minha madrinha fazendo. A gente é muito parecida. E aí essas coisas eu tenho dela. Aí, fiz tudo, né? O enxoval dele inteiro, pintei o quarto, criei os Até porque bonequinhos. parada tu não ia ficar, né? Nossa, não, e era muito engraçado. Eu começava cedo a fazer as coisas, aí eu ia assistindo televisão e fazendo. Aí vinha a novela da Globo, naquela época era só Globo que a gente assistia, né? Das 6, das 7. Não, né? começava o Jornal do Almoço, aí depois vinha Vale a Pena Ver de Vale a Novo. Pena Ver de Novo, Malhação, a novela das 6. Tudo que eu nunca fiz na minha vida,
Eu fiz. Comi Grávida. tanta torta de chocolate, engordei 29 quilos. Eu ficava 29. 29 quilos, só comendo, comendo, fazendo. Imagina, eu trabalho, né, muito. Comecei com 14 anos a trabalhar com meu pai na loja, depois 17 anos super workaholic, faculdade. Eu nunca Nunca tinha tinha parado. ido num show, eu nunca tinha aproveitado a minha vida. Eu só trabalhei e estudei. E durante a faculdade eu ainda inventei de fazer pós-graduação junto, fiz pós-graduação em processo, fiz em marketing. Então, fiz tudo muito junto. E aí eu nunca tinha vivido a vida, né? E o Rodrigo também não, porque o Rodrigo também toda a vida tinha trabalhado muito, então a gente começou a viver a vida juntos. Então, durante esses quase 19 anos que a gente ficou junto, a gente fez tudo que a gente nunca tinha feito. Uhum. E aí, assim, aí só, né? Aí o Rodrigo veio transferido, aí comecei a trabalhar com o Sérgio, botei, aí fiz o Todeschini, treinamento, Goiânia. Todeschini, continuei com o negócio lá da Universidade Todeschini com a fábrica. E aí comecei a tocar a loja para ele começou a vender super bem, assim, meu Deus, ele ficou super impressionado. Aí o Rodrigo é transferido para O Florianópolis. Rodrigo trabalhava em que Ele área? trabalhava na Claro, ele era Ah, diretor sim. da Claro. Aí Rodrigo veio transferido para Uhum. Florianópolis. Aí quando ele veio transferido para Florianópolis, eu fui avisar o Sérgio, estou indo embora. Ah, mas você não vai embora. Falei, como, Sérgio? Não, nós vamos fazer o seguinte, você vai entrar com a equipe no Messenger, você vai tocar Pá. Messenger, e você vai fazer as reuniões com o cliente online pelo Skype. Meu Porque Deus naquela do época céu. já tinha Messenger e Sim. Skype. Falei, se você quiser, tá bom. Aí assim eu fiz, menina, continuei Mentira. vendendo à distância daqui para lá. E aí cheguei aqui, já tinha uma loja começando da Todeschini, que era ali na SC Na 401, que era uhum. do Felipeto. Eu já comecei a tocar aquela loja, 2.500 metros quadrados. E aquela loja ali foi assim uma coisa, porque aí eu já desenhei o showroom inteiro. Eu contratei equipe, eu fiz um anúncio. Eu lembro que assim, hoje as meninas que eu contratei, nós temos um grupo até hoje. Nós somos muito amigas. Fiz um anúncio no jornal, nunca me esqueço disso. Veio umas 35 arquitetas. Eu fiz lá no Sesc todo o processo seletivo com dinâmica de grupo. Eu não sei que empresa era, foi tudo às cegas, assim, elas foram, meninas sozinha, fazendo tudo isso. Desenhei o showroom sozinha, toquei aquela empresa sozinha. Treinamento, aí, e era bom, porque o Newton, ele topava todas as minhas loucuras. O Newton, eu preciso comprar 7 carteiras de escola para a gente ter para ela, porque era no meio da obra que a gente estava, para elas aprenderem para dar meu curso. Ele comprou 7 carteiras, botei um quadro escolar para dar o treinamento para elas, porque eu ensinava tudo. Imagina, eu Tudo desde ensinava dobradiça. o que era MDF, o que era MDP, o que era melamina, o que era corrediça, tudo. Era um treinamento de início ao fim. Então, esse treinamento durava no mínimo 2 meses. E era uma coisa nova também na época, né? Hoje as pessoas já estão Hoje tem acostumadas. Google, né? que Que você hoje dá tem um outras Google, você... fontes, E tu né? vê que legal que essa história de professora da tua mãe, na verdade, Já já tudo. te acompanha, né? A vida inteira dos Acompanha. treinamentos. Por Porque mais... não é fácil tu dar um treinamento. Tem que ser Não. muito didático, Passar, né? Tu né, a passar o informação é difícil. conhecimento. E foi uma coisa que foi assim, porque eu dei aula lá. Não, aquela aula para mim eu achei que foi uma loucura, sabe? Aham. Menina puxando meu cabelo. Eu nem sabia que aquilo ia dar em alguma coisa. As coisas de desenhar, que meu pai me ensinou a desenhar um pato, desenhar não sei o quê, depois os projetos, olha só a facilidade que eu tenho com as trenas, com as lapiseiras, com o projeto. E eu tenho uma coisa assim de eu gravar as medidas das coisas. Tem gente que fala assim, Saviane, você lembra a medida daquela parede lá de 2012? Ah, mentira. Daquela parede, daquele revestimento. Sim, aquela parede tem 3,17 por 2,54. Tipo, eu não sei, eu decorava o CPF dos meus clientes. Deus. CPF de todos os meus clientes eu decorava. Hoje em dia não tem mais cabeça, né? Hoje em dia não decoro mais nada, nada. As memórias antigas, sim. Tipo, pegar o apartamento da Mana. Do apartamento da Mana, eu sei até hoje, corto todas as medidas que ela tem lá. Meu Deus. Mas hoje, se me falar o nome de alguém que eu conheci de manhã, eu não lembro. Não lembro, não... A gente vai perdendo neurônio, né? E aí sim foi. Aí inauguramos a Todeschini.
Foi super legal, eu nunca me esqueço. Eu falei, ai, gente, arquitetura é moda, vamos fazer alguma coisa com moda. Aí chamei a Paty Costa, da Propag, que é uma grande amiga minha. A Paty falou assim, vamos fazer um desfile? Vamos! Ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa que é meio doido. Eu falei, o quê? Aí ela falou assim, vamos imprimir as lâminas da Eviva num tecido, vamos fazer um desfile com elas enroladas nas... Eu falei, bora! Menina, vai daqui, vai dali. Aí eu falei, vamos fazer um vestido na porta com fita de borda? Vamos, fui atrás da Universidade de Moda. Nossa. Meu Aí Deus. chama a Tina Bauer para fazer o coquetel, deu 200 e tantas pessoas, foi uma loucura. Aí, num belo dia, o Rodrigo fala assim, ó, você tem que ser dona do seu negócio. Eu falava, eu não, montador não é comigo, tá doido, tocar montagem. Porque a montagem era uma coisa que me sacrificava, sabe? Porque quando eu prometia, eu pensava, meu Deus do céu, eu tenho que, né, cumprir o que eu Honrar. prometo, tenho que honrar. E aquilo, assim, por mais que eu era gerente, se o montador não desse certo, eu ligava para o Newton e falava, Newton, aquele montador, isso aqui, pode mandar embora, acha outro para mim. O Newton dava um jeito de achar. E aí eu reclamava com o Newton dava. Aí eu falei, eu tenho que falar com, porque a equipe de vendas ali, as meninas, resolvi com a fábrica fazer toda a parte de projeto, enviar, tudo era comigo. Agora, falar com essa turma, meu Deus, para mim era assim. Aí o Rodrigo falou assim: não, eu vou ser seu sócio e vou fazer contigo. Deixa que eu cuido dessa parte. Daí ele resolveu sair da Claro. Aí, não, aí ele falou assim: vamos montar primeiro, ver o que vai ser, e aí qualquer coisa eu saio e vou ficar contigo. Aí foi assim, aí eu fui atrás de 36 marcas para chegar na Eviva. Todas. O funil dela, 36, sabe? 36 marcas. Eu comecei, essa não dá porque já tem lá, eu não quero que tenha, eu quero exclusividade. Mas essa é muito para o mercado popular, eu vou ter problema depois da montagem. Não, essa aqui não faz Florianópolis. Essa aqui é muito longe, a entrega não vai ficar bom. Aí cada uma tinha uma coisa. E aí foi ficando umas 3 ali no final, até eu visitar 3 fábricas. As 3 que eu visitei, Viva, foi assim, aquele amor. Quando eu cheguei naquela fábrica, que eu vi o móvel, que eu vi a história que tinha por trás, que eu vi a diferença do que é o móvel da Eviva, da forma como a família Bertolini coloca a essência deles naquilo ali. Eu falei, gente, é aqui que eu vou casar, é com eles que eu vou casar. Aí eu Aí, tu disse já tinha sim. experiência, né? Então, tu Sim, eu já disse sim, conhecia. porque assim, eu vi que a gaveta tinha um outro formato. Eu vi que não ia cola na montagem, que é uma montagem que vai só prego, não vai prego nem cola, vai só parafuso e encaixe, né? Eu vi que tinha muitas coisas diferentes, mais voltadas para os módulos, assim, os módulos são muito reforçados, as ferragens são muito reforçadas, as dobradiças e tal. E eles já nasceram no alto padrão, então eles já nasceram com as melhores dobradiças, já nasceram com os melhores parceiros, né? Então eu falei, aqui vai ser o que eu quero mesmo. E aí aconteceu da gente, eu montei, aí o Rodrigo veio trabalhar comigo 6 meses depois. E foi muito interessante, porque eu estava montando o showroom e começou a bater na minha porta os clientes. E lá da Tudo Skinny. Saviane, eu fui lá atrás de você, falaram que você está aqui, você montou sua loja? E eu comecei a vender, mesmo sem showroom. Eu estava sentada no meio da obra, porque ajudando a montar, porque eu falei, eu tenho que aprender a conhecer os móveis para montar, né? Ajudando a montar os móveis e os clientes batendo ali. E aí, assim, naquela época, gente, imagina, forasteira, chegando numa cidade, com uma marca que ninguém conhecia, Viva não tinha. Não tinha que A Eviva só tinha 5 anos de vida. A Eviva Que como nova. marca, Então era super nova. super mesmo. nova, de 94, né? A 94 nasceu a HB System, a Eviva mesmo, só mudou o nome Eviva e se posicionou mesmo em 2002, isso foi em 2007, então só tinha 5 anos de Eviva. E aí, então imagina, ninguém conhecia, por mais que a família Bertolini tem 54 anos, tem a tradição, mas o nome Eviva não era tão, né, conhecido. E quanto tempo tu estava em Floripa? Foi 2007, eu cheguei em outubro de 2005, então já ia fazer quase 2 anos, né? 1 ano e meio. É, mas bem É pouco pouco, é. tempo. Bem pouco tempo, imagina. Aí a gente ainda escolheu ir para o shopping
de frente o Shopping Casa Design, aquele shopping, ele é engraçado porque ele não tinha uma loja funcionando. Tipo, na época, sem falar em números, o aluguel lá era R$ 2.500, o aluguel no Casa Design era 11. A diferença, assim, Gritante. o Rodrigo falou, não, e eu já queria o de 11, porque eu queria o Shopping Casa Design desde o primeiro dia que eu pisei em Florianópolis. Eu queria o Shopping Casa Design. E aí, mas foi interessante, porque assim, os 5 primeiros anos, onde a gente, né, onde foi a relação total, a gente estando ali naquele shopping, deu para a gente se conhecer como empresários, eu como empresária, né? E ver o quanto eu fiquei diferente quando eu me tornei empresária. Gente, parece que eu rasguei o meu diploma, eu rasguei o meu TCC. Meu TCC foi diagnóstico funcional com ênfase na reestruturação dos processos da loja de móvel planejado. Eu rasguei todo o meu manual de liderança, todo o meu planejamento de gerente, que eu queria ser, rasguei. Eu virei operária do meu negócio. Eu cheguei lá, montamos a empresa, éramos eu, mais uma vendedora e uma projetista, um montador, um para assistência, que eu falei, já quero ter alguém para assistência, e a menina do administrativo. Só. Imagina, e a gente não imaginava que eu ia começar a vender desde o primeiro dia, antes de inaugurar. Comecei a vender em fevereiro. E como é que foram as primeiras Não, montagens? nunca me esqueço. A primeira montagem, Que pergunta. a gente estava montando o showroom, eu já tinha uma montagem para entregar, que foi uma cliente que já tinha móveis Eviva, porque ela já tinha comprado lá de Porto Alegre, de lá, e ela precisava de um complemento. E eu comprei esse complemento. Ali que eu vi que eu ia ter sérios problemas como empresária. Ali que eu vi que o problema ia ser grande. Porque quando a gente não sabia ainda montar, porque o móvel da Eviva realmente tem que ter uma escola muito grande para montar, e a gente achava que, porque esse montador veio comigo da Todeskine, e nós dois achamos, sabíamos tudo. Quando veio o módulo, a gente olhou para aquele módulo, assim, o manual, a gente não sabia como montar, porque ele é completamente diferente. Ele não é moduladozinhos um do lado do outro, ele compartilha as divisórias. A gente não sabia como é que encaixava. E ele ficou lá 2 dias pelejando para montar uma... Era uma torre de 2 portas. Aí a cliente ligou, falou assim, oxa, Saviane, pô, que é isso? O cara montou a cozinha para mim aqui em 2 dias. São 2 dias tentando montar isso aqui. Gente, você não tem noção, comecei a chorar. Peguei o cheque dela. Devolveu. Peguei o carro, cheguei lá, já estava montadinho, mas ela reclamou. Falei, não posso ter um cliente reclamando de mim. Cheguei lá, chorei na frente dela e devolvi o dinheiro. Aí que eu vi que eu não tinha preparação nenhuma para ser empresária. Nenhuma. E foi assim. Tu chorou, tu devolveu o dinheiro. Não, tipo, foi assim, acabou com a foi tua venda. ridículo. Foi uma atrás da outra, assim. Teve uma que eu vendi, foi assim, eu vendi uma copa. E hoje ele é meu amigão, o Wilson. Eu vendi essa copa para ele, que era do lugar onde ele tinha a loja. Uma copa. No começo eu vendia essas coisas, começando a vender essas coisinhas. E o montador que o Rodrigo tinha contratado, senhor, Jesus, chegou lá de chinela havaiana. Aí... Falta de uniforme é o E o Rodrigo, imagina, padrão, internacional, multinacional, ele todo cheio dos uniformes. A primeira coisa que ele fez era boné, uniforme, tudo, né? Que ele sempre... E o cara chega de chinela havaiana, gente. Eu só fui ver isso quando cheguei lá. Aí o cliente me ligou, falou assim, sabe? Que ele montou a copinha, eu fui lá dar uma olhada e faltou uns acabamentos que ele não sabia fazer de silicone. Fui ensinar ele como é que passava o silicone. Falei, ó, você tira essa vista, faz de novo, que tá nicada essa ponta aqui, plana. Aí fui embora. No outro dia me liga, poxa, Saviane, o seu Antônio planou tudo aqui dentro da copa, a gente já tinha limpado a copa. Gente, eu estava atendendo uma cliente. Eu falei para ela assim, meu coração disparava de um jeito que parecia que ia sair pela boca. Eu tremia. E assim, coisa que quando eu era gerente da loja, eu sabia super bem resolver. Mas quando eu fiquei dona, a gente mudou muito. Aí eu falei para ela assim, eu não tenho capacidade de te vender sabendo que eu estou com um cliente com problema. Eu vou ter que encerrar esse atendimento agora, eu tenho que ir para lá fazer alguma coisa.
Aí ela olhou pra mim, sério, Sávio? Aham, podemos continuar amanhã? Aí ela, sim, menina, eu tava de terninho, um salto alto desse tamanho. Eu passei a mão no aspirador, no balde, na vassoura e saí correndo. Lavei a copa dele. De cima a baixo, lavei tudo. Xinguei o montador, mandei o montador embora. Na hora de sair lá de cima, eu desci rolando a escada, caí com tudo na cabeça. Nossa, foi um desastre. Um desastre. Eu com dinheiro de volta. Aí ele, não, Saviana, não quero esse dinheiro. Eu, não, viu, super. Não, Saviana, tá tudo montado aqui, para com isso. Não, né? É só porque ele deixou sujo. Tá certo. Tudo eu queria devolver o dinheiro e queria fazer com as minhas próprias mãos. Aí eu fiz um curso, depois de apanhar um monte, e, assim, montagem, eu prometi para o cliente, vai estar pronto 8 horas da manhã do outro dia. E às vezes aqueles montadores, a gente aprendendo, eu ia para lá, pedi o cliente para ficar lá no apartamento, sem fazer barulho, passava a madrugada inteirinha até o outro dia para estar pronto, limpava, dava aguinha pro montador, passava, ficava ali dando comida na boca deles, para eles não terminarem, sabe? Fazendo as coisas. Não, isso eu faço, deixa que eu faço. Para terminar. Então, tipo, o Rodrigo não tinha esposa, o Arthur não tinha mãe. Claro. Porque, assim, eu ficava dedicada o tempo todo àquele negócio, sendo operária, funcionária do meu próprio negócio. Eu não sabia mais delegar, eu não sabia mais fazer as coisas que eu já sabia, sabe? Gente, me deu um choque, assim, foi uma coisa assim, eu me transformei numa outra pessoa. E aí eu fui fazer esse curso do Dale Carnegie, não sei se você já ouviu falar. Aham. Já. Ele tem um curso maravilhoso que se chama, é baseado em alguns livros dele, né? Que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse eu não precisei fazer. Eu já Se inscrevi, né? preciso focar Naturalmente nasceu. Mas o outro era Como Evitar Preocupações e Aprender a Viver. Ai, Porque preciso assim, desse. ó, o que acontecia? Eu chegava do trabalho, tipo, meia-noite. Não, na realidade, eu chegava umas 10 horas da loja. O Arthur estava acordadinho me esperando. Do jeito que eu chegava, sem comer, às vezes sem almoçar, porque eu tocava direto, eu largava minha bolsa, me jogava com o Arthur para brincar, lia gibi, brincava, porque nessa época, graças a Deus, não tinha celular, essas coisas de Instagram, esses negócios, né, que a gente hoje... Imagina, eu fico pensando se eu tivesse um filhote que ele morre de fome do lado, que eu ia ficar só pendurada no celular. Aí eu peguei, não tinha, né, graças a Deus, aí lia gibi com ele, desenhava com ele. O Arthur aprendeu a desenhar muito cedo e eu me jogava. Ali a gente brincava, tanto que o Arthur não dorme antes de meia-noite, nem eu. A gente nunca dorme antes de meia-noite. Das 10 à meia-noite eu era dele. A gente brincava. Aí eu capotava na cama dele. Pô, apagava. Aí, tipo, 2 horas da manhã acordava. Suja, sem jantar. Acabada, com projeto para terminar, porque no outro dia cedo tinha cliente. Aí eu ia, tomava um banho, comia, ia projetar. Projetava. Aí dormia 2 horas por noite, acordava no outro dia cedo, ia trabalhar. E assim foi por muitos e muitos anos. Assim, ó, os 5 primeiros anos da minha vida foi essa. Eu fui escrava do meu negócio, escrava. Sábado e domingo eu ficava o sábado e domingo o dia inteiro projetando, porque eu fazia o projeto, a conferência, o pedido na fábrica, tudo. E assim, quando a gente construiu a casa, minha casa, em 2012, gente, ali eu já estava com os 3 vendedores, já tinha uma equipezinha de montagem. Aí a gente falou assim, olha, são 4 comigo, porque eu era a dona, a conferente e vendedora, porque eu ainda vendia. Aí a gente, um começou a namorar com o outro, pediram as contas para mudar para trabalhar na Eviva de Belo Horizonte. Saíram. Tiveram Perdeu uma 2. proposta, 2 uma vez. E uma a gente ia mandar embora naquela semana, porque não dava mais. Conclusão, fiquei sozinha com a pasta de 11 contratos vendidos, eu nunca me esqueço disso. Eu tinha que fazer a conferência dos 11, tinha que fazer pedido dos 11, tocar todos os outros projetos que estavam em andamento e tentar contratar a gente para botar no lugar deles. Como que eu ia fazer isso?
Aí eu peguei e chamei a Úrsula para trabalhar comigo. Falei, Úrsula, você faz o seguinte: de manhã você atende os clientes com hora marcada. Você atende os clientes para mim, chegou, você dá o pré-atendimento, mostra a loja, porque ela tentou ser vendedora, não deu uma boa vendedora, mas ela dava uma boa atendente. Ela não sabia a parte de projeto ali, ela se embananava, mas ela era boa para envolver, para captar. E aí ela ficou nessa. Eu falei, você fica nessa parte de manhã eu vou para as montagens e vou tirar medida, para conferir as medidas. À tarde, você monta a agenda para mim, põe os atendimentos todos com hora marcada, que eu vou atender esses clientes que eu tenho que fazer as conferências, os memoriais, eu tenho que fazer e esses novos que estão chegando e os antigos que estão em projeto. E aí ainda tinha meu horário com o Arthur, e à noite, de madrugada, eu projetar passar pedido. Então, assim, os pedidos mesmo eu deixava para passar sábado e domingo, ficava sábado e domingo. Aí o que eu fazia? O Rodrigo, nessa época, o Rodrigo sempre foi muito caseiro. A gente deu a virada de chave depois da nossa casa. Até 2013, a gente era caseiríssimo, só dentro de casa. Então, sábado, o Rodrigo ficava o dia inteiro na frente da televisão, vendo filme, essas coisas. Eu ficava no escritório com o Arthur, ensinando ele a desenhar, ele do meu lado, e botava um notebook para ele fazer projeto, tanto que ele adorava fazer projeto. A primeira coisa, ele botava um quadro da Mona Lisa. Ele pequenininho, ele ficava desenhando, ensinando ele a desenhar e projetando até tarde, domingo, o dia inteiro. E aí a virada de chave, aí tá, mudamos para o Casa Design. Junto com a casa, aconteceu a entrega da loja e a montagem do novo showroom do Casa Design. Tudo ao mesmo tempo. Que teve uma virada ali, Foi né? uma virada. Aí, na casa, eu comecei a... Aí, a gente contratou mais gente, eu comecei a delegar mais, eu contratei umas meninas muito boas, a Ariana começou a trabalhar comigo. Aí, veio a Juliana Santos, aí eu contratei uma para ser conferente de projeto, contratei um outro para ficar... Assim, eu comecei a delegar mais as coisas. E o Rodrigo nunca, ele nunca, assim, quis aperfeiçoar no negócio. Ele não gostava. E ele sempre foi mais financeiro administrativo, Ele né? era financeiro, administrativo, né? Ele fazia mais, assim, RH, ele adorava conversar, fazia as entrevistas, contratar, fazia a parte nota fiscal, contabilidade, advogado, essas coisas. E também tinha um outro lado que ele tocava, que era, gente, que ninguém sabe, né, o que passa uma pessoa de cuidar da casa, cuidar de alguns imóveis que a gente tem, que é a coisa dos aluguéis, cuidar fazer compra, manutenção da casa, o próprio comprar apartamentos para te ter um retorno depois. Para ter o retorno, ele tinha coisa de investimento na bolsa. E a outra coisa também é o Arthur, ele levava o Arthur para o taekwondo, ele levava o Arthur para o dentista, levava o Arthur... Então, a agenda do Rodrigo era lotada. Gente, e o Rodrigo era uma pessoa assim, ó, Saviane, se furar o pneu, você me avisa. Então, tipo, furou o pneu, larga o carro aí que eu dou um jeito. Esconde a chave. Eu largava, passava a localização para ele, ele se virava. Eu ia tocar, atender o cliente. Então, a gente era parceiro nesse... Por mais que a gente brigava muito, a gente quebrava o pau e muita coisa, nesse ponto a gente se alinhava. E depois da casa, a gente começou a fazer os eventos, trazer os clientes para dentro da nossa casa, nasceu a confraria, e aí ele começou a liderar essa confraria, e eu pegava um cliente que eu achava super legal, que tinha a ver com a confraria, indicava. Então, toda a nossa confraria, ela é baseada nos clientes que compraram com a gente. E hoje são 38 casais que estão com a gente há 10 anos. E essa confraria, depois do falecimento do Rodrigo, continuou. E aí, gente, eu tenho que contar para vocês a virada de chave. Porque eu continuei naquela de fazer projeto, fazer tudo. E aí, quando foi... Aí a confraria começou a acontecer, começou a vir muitos projetos. Eu comecei a fazer projetos grandes, mas eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo no mercado lá fora. Que eu não era mais a Saviane lá da Todeschini, que abria o Promob e fazia projeto, porque lá naquela época ninguém contratava arquiteto de interiores para fazer projeto. Arquiteto era contratado para fazer casa, no máximo tinha uma decoradora chique, né? Imagina, 2000 e
2000, 2001, lá em Goiás, então imagina. Floripa também não tinha essa tradição. Porto E eu Alegre já era vim, diferente, Porto né? Alegre Porto Alegre já e era eu bem vim diferente. com, não, mas era só gente muito É. alto padrão, na pode ser. Todeskine não, Ah, gente, tá, é que a Todeskine. Todeskine, bom, chegava ali, queria fazer uma cozinha, a gente fazia Claro. cozinha, fazia um quarto, fazia coisa. Então, assim, aí eu fui pra Eviva, só que eu gostava de fazer, e eu comecei a fazer uns projetinhos bonitinhos, sabe? Uhum. E o cliente falava assim, ai, Sabe, você não consegue achar essa cadeira que você botou aqui tão bonitinha? Eu falei, olha, posso sentar aí? Às vezes me visitavam vários fornecedores, comecei a vender aquela cadeira para ele, comecei a vender aquela... Aí eu vendi para o dono da Unilux, o Ivan, que hoje é um dos meus melhores amigos. Falei, ah, Ivan, ele falou, nossa, tem que ter as cortinas Unilux aqui. Aí eu falei, vamos botar. Comecei a vender cortina. Aí abrimos a Cenário em Decorações, e onde o Mauro entrou na minha vida. E Um por amor, 10 Mauro. anos eu tive uma loja de decoração que é para atender os clientes do meu projeto, que eu fazia o projeto. E aí, quando foi ali em 2014, eu estava com muito projeto. Tipo assim, 5%, 5, 10% dos projetos eram com arquitetos. E todo o restante era Sim. comigo. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha me dado conta, eu não tinha noção, porque, como eu disse para vocês, eu era operária do meu negócio. E na confraria que tudo aconteceu, porque aí os confrades chegavam, e eram pessoas, né, super legais, eles falavam assim, Viane, eu estou fazendo aquele apartamento e eu tentei trazer o projeto para você, mas a minha arquiteta não quis. Eu falei, por quê? Por que ela não quer trazer lá na Eviva? O produto é tão bom, faz tanta coisa, olha só a minha dedicação, como a gente entrega tudo certinho. Falou, não sei, Sabe, eu não sei o que aconteceu, eu fechei lá no marceneiro dela. Lá... Falei, gente, aí um dia eu peguei falei assim, vem cá, chamei para tomar um café. O que que acontece que vocês não querem levar o projeto para mim? Aí ela falou assim, Sabe, deixa eu te falar, é que a gente tem medo. Eu falei, medo? Medo do quê? Porque assim você faz projeto. E aí, o dono, quando o projeto é muito complicado, porque assim acaba envolvendo muito com o cliente, e depois, assim, vai que um dia o cliente quer comprar, fazer comigo de novo, vai falar: ah, não, eu vou direto na loja, eu não preciso de arquiteto. Não, e descaracterizar o projeto também, né? É, Tu acaba tendo medo. Ah, alterar. não, mas ela vai Gente, alterar, vai dar pitaco. me deu um Pensaria. tino, assim, uma coisa, sabe quando eu falei, "Ah, gente, o que que eu tô fazendo?" Aí eu falei, Rodrigo, eu preciso sair da venda. Eu não posso mais fazer projeto. Ele, imagina! Porque imagina, eu dava muito lucro fazendo Claro. projeto, né? Para a empresa. Nossa, assim, tudo que eu e o Rodrigo, nós começamos. Eu tinha um Ford Ka, ele tinha uma Areia. Nós não tínhamos nada. Tudo que a gente construiu foi trabalhando junto, juntando eu, né? Daquele jeito. E a gente foi fazendo a nossa vida. Aí ele falou assim, Viane, você não vai sair da venda? De jeito nenhum. Eu falei, eu vou sair da venda. Mas esse monte de cliente que a gente conquistou. Imagina, a gente abriu em 2007, eu já tinha os clientes de 2005. Isso foi em 2014 que caiu a ficha. Quanto tempo? Quase 10 anos já, de 2005 a 2014, 9 anos que eu já estava trabalhando ali, tinha levantado uma carteira. Aí ele virou e falou assim: não, 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 não. Eu falei, eu vou, Rodrigo, porque assim, ele vive alto padrão. E o cliente que vem até mim sem arquiteto, ele não é o cliente da Eviva. O cliente da Eviva contrata. E a gente vai dar conta. Eu vou sair da venda, menina. De 2014, isso ainda tinha 2015 que eu estava com um monte de projeto. Aí 2015 eu peguei uma consultoria. E essa consultoria para convencer o Rodrigo do meu plano. E aí foi quando deu a virada de chave. 2016 eu comecei a fazer tudo voltado para os arquitetos. Saí da linha de frente, perdi muito cliente. Perdi muita venda, porque às vezes chegava um cliente indicado por outro, falava assim, me falaram para vir aqui falar com a Saviane. Falar, hoje eu não faço mais projeto, não estou mais na linha de frente. Mas assim, olha, eu tenho esse arquiteto para indicar, que é parceiro da loja. Aí eu fiz uma relação de alguns arquitetos que já estavam trabalhando com a gente. A Viviane, que era uma funcionária que tinha saído para montar o escritório. Eram poucos, mas tinha ali aquele... E a gente tinha um caso de amor com a Juliana Pipe, porque a gente começou a fazer projeto com ela em 2011, a gente meio que trouxe ela para a gente, assim. E ela era de dentro de casa.
Aí eu comecei, o meu projeto da minha casa foi feito com o Rafael do Rosas Arquitetos, o Rafael virou parceiro 100% nosso. Aí em 2015 eu fiz a casa do Robson, aí a gente veio com o Robson Nascimento também para família e Viva. A gente começou a trazer uns arquitetos também muito legais que começaram a dizer, não, não é assim, não, a Saviane não se mete. E aí, aos pouquinhos foi. E aí, em 2016, eu criei o projeto 4 Estilos. Foi um projeto super legal. E aí, esse projeto, eu trazia 4 arquitetos. Olha como que eu fazia. Eu ia numa construtora, falava assim, olha, amei seu prédio. Tem tudo a ver com a Eviva. Meus móveis aqui vão ficar maravilhosos. O seu cliente é meu padrão. E eu quero trazer para vocês um apartamento decorado virtual, só que diferente. Eu quero apresentar 4 estilos para a mesma planta. E você vai se surpreender, porque vão ser 4 projetos completamente diferentes, com 4 arquitetos. E aí eu fui atrás dos arquitetos e falava para eles, olha, faz tudo lá na Eviva, vocês não vão ter custo nenhum. Eu faço a renderização realista. As minhas funcionárias vão projetar lá no Promob. Vocês só vão lá e falam o que vocês querem, a gente vai. Eu vou fazer. Aí eu fiz um caderninho, um folderzinho, distribuí na cidade, contando o currículo daquele arquiteto. Aí o projeto era estilo industrial, natural, contemporâneo e clássico. Só que isso foi crescendo, o projeto 4 Estilos. Aí a gente criou a persona. Aí como é que é a mulher do projeto 4 Estilos? Aí veio. Aí eu falei, por que não a gente não faz roupa? Por que a gente não faz acessórios? Aí trouxe o Eduardo Azevedo para a gente fazer uma roupa para aquela persona. E aí a gente fez daquele tecido, a gente fez acessórios para casa, jogos americanos. Aí começou a minha loucura pela mesa. Não, assim, o negócio foi crescendo. Nossa, Bianca, tendo Percebeu, né? Aí veio uma joalheria me procurar, falei, vamos fazer uma joia pro 4 estilos. Tudo da minha vida era 4 estilos. A gente acordava pensando 4 estilos, dormia pensando 4 estilos. Aí eu fiz 4 projetos, 4 estilos. 4 construtoras. E uma delas a gente montou mesmo os decorados. Não ficou só no realismo. Virtual. E foi muito legal, assim, gente. Teve um retorno bom. Assim, olha, vou te falar, em termos de divulgação, marketing, mídia, eventos, os arquitetos, o lançamento deles para tudo, eles iam comigo, sabe? Tudo eu botava eles na linha de frente, levamos para a fábrica, foi muito legal. Mas ali na construtora, o cliente ficou um pouco perdido na hora de escolher entre 4 estilos e 4 escritórios. E uma coisa que a gente viu também, que o cliente, quando comprava aquele apartamento de alto padrão, ele já tinha aquele arquiteto da família, aquele arquiteto que já acompanhava ele há anos, porque ele já não estava na primeira casa. Ele estava lá na terceira, entende? Então, foi um pouco frustrante em termos de retorno financeiro, mas em termos de eventos. Lançamento, Instagram, boom, marketing foi sensacional. E foi muito bom porque, assim, as pessoas começaram a me ver de forma diferente, como posicionamento parceira. também, acho que essa coisa de eu também não pegar mais nenhum projeto, não projetar. Hoje, por exemplo, eu não sei nem como é que abre um programa. Eu não sei, eu não projeto mais há muitos anos, desde 2016, né? E aí eu voltei o meu lado empreendedora, administrativa, de fazer os processos, né, de organizar a parte de delegar em si, né, não puxar tudo para mim. Então, em 2015 eu comecei a delegar bastante, a gente começou a contratar gerente, botar as pessoas mais em linha de frente. E eu acho interessante esse projeto que tu fez de tu fomentar mesmo o mercado de arquitetura, porque é muito importante o fornecedor também fazer isso, né? Digamos que o nosso conselho não ajuda em nada, né? E essa tradição da contratação de arquiteto, ela é mais nova. Ela não, né? Ela é uma coisa nova mesmo, né? Não tem muitos anos que a gente ainda... Eu acho que eu sou de uma geração que... Eu me lembro quando eu me formei, meu pai dizia assim, ai, Fernanda, mas arquiteto é pra gente que tem muito dinheiro. Eu falei, não, pai, não é. Exatamente ao contrário. Né? A gente pensa, a gente também calcula. realmente é uma cultura, né? Porque no Sul já era um pouco mais... As pessoas contratavam mais, eu acho talvez, que sim, há mais tempo, acho que... né? Mas tem uma coisa engraçado, cultural. assim, é porque eu tô com 44 anos, né? E eu comecei muito cedo. Então, lá atrás, quando eu comecei, eu lembro, assim, que
para contratar, era mais aquela decoradora para fazer os Uhum. interiores. Arquiteto era muito mais urbanista, Uhum. era muito mais Vai construir uma casa, um construir uma prédio. casa, não tinha muito arquitetura de interiores, né? Não. Era acho que muito mais popularizou muito mais, aham. decoradora. Tinha a decoradora ou alguma arquiteta que começava a ter esse dom da decoração Uhum. e virava decoradora. Mas dizer que fazia uma arquitetura de interiores, interiores. tanto que essa teria que existir, eu acho que teria que existir uma arquitetura e urbanismo e um curso de arquitetura de interiores, Com certeza. que não São tem. totalmente Não diferentes. tem. né? Não tem. Vários arquitetos me contam, você vê, a gente forma, a gente não aprende A gente tem uma nada, cadeira de principalmente quem faz interiores. UFSC, né? É. UFSC, então, é urbanismo na veia. Mas isso a gente sempre comenta, né? Eu acho que o interiores fica muito de lado durante a faculdade. em Aí a todas pessoa as tem que facu- fazer todas pós, as- a pessoa tem que fazer É, um curso de 1000 design de cursos. interiores, 1000 cursos para poder saber, e é totalmente diferente. Completamente. Completamente. E é muito importante, assim, eu acho que quando tu tem um parceiro de, por exemplo, né, tu de planejados, tem os processos, a gente não precisa se preocupar que a obra tem que estar limpa, o montador dela vai lá e vai limpar. Uhum. Que são essas É. coisas que incomodam, Sim. né? Essas Sim. coisas Não, e assim, que né? tu passava dentro da tua empresa. Dentro da empresa. E é muito engraçado, porque assim, uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi planejamento. Uhum. Planejamento eu sempre fiz desde quando eu comecei a trabalhar com isso. Quando eu virei gerente, eu tenho meus planejamentos todos, eu tenho todos os planejamentos da Eviva desde o primeiro, desde 2007. Eu sempre perco o mês de janeiro inteiro fazendo planejamento. Lá quando eu era operária do meu negócio, eu fazia nos finais de semana, à noite, quando tinha tempo, ou ali no Natal, no Réveillon, passar o Natal inteiro trabalhando, fazendo planejamento. A gente não parava, né? Agora a gente se dá o luxo de ter férias coletivas. Mas tu ainda faz vendas na loja, não mais? Não. Mas Mas venda não. sempre foi uma coisa, né? Porque é o que tu fala, tu vende o tempo inteiro. E é incrível, porque eu já vi performances dela, viu? Isso hoje desde 2018 eu comecei a treinar o Fábio. E o Fábio foi assumindo ali a gerência, as meninas engajadas no processo. E ele é muito bom. O Fábio me atendeu pelo Santander por muitos anos, lá quando a gente abriu a Eviva. E ele sempre fez parte da nossa vida indiretamente. E depois ele veio trabalhar com a gente. Então, ali, quando o Rodrigo faleceu, na pandemia, não sei se as pessoas sabem, mas eu acho que era bom a gente introduzir isso que eu fico falando, contextualizar né? isso. Sim. O Rodrigo, então, eu vou contar um pouco do que aconteceu. Em 2020, eu resolvi mudar o showroom. 2019, eu resolvi fazer uma mudança drástica. Eu resolvi fazer um mezanino novo, tirar o atendimento da parte de baixo completamente, jogar para cima e fazer uma loja mais técnica. Então, tirar a cama da loja, a cabeceira da loja, o quarto de menino, o quarto de menina. Antes a gente fazia aquele showroom todo temático, fazia aquele monte de parede, a gente fazia os ambientezinhos assim. Olha eu batendo aqui, né? Não sei se prejudicou. E aí eu falei, não, a loja tem que ser técnica, né? Eu comecei para Milão em 2012, tá acabando. Gente, como é que tá o tempo? Nós não temos muito tempo. Ai, É que tá eu muito boa a adoro conversa aqui, falar, né? Meu Deus, eu só sei que assim, resolvi mudar o showroom, veio pandemia, loucura, o Rodrigo morria de medo. O Rodrigo sempre teve medo de doença, ele sempre foi muito hipocondríaco, bebia muito remédio, ele é sempre assim. E ele falava, porque eu não faço exercício, aí eu tenho que tomar esse remédio aqui pro coronavírus. Ele fazer exercício. Porque eu como tudo errado, aí eu tenho que... Entende? Tinha um remédio. Aí ele tomava um remedinho. Ele tomava, porque eu sou estressado, tenho comantezinho, sabe? Então, assim, ele tomava um monte de remédio por coisa, tudo pra ele era... Pegava uma gripe, aquela coisa. Então, quando veio a pandemia, meu Deus do céu, ele virou um dia, eu nunca me esqueci, estava em São Paulo, na Expo Revestir, voltei. Cheguei, ele tava chorando na frente da televisão, chorando. Ele virou pra mim e falou assim, nós vamos tudo morrer. Que horror. Aí eu falei, que isso que vão morrer? Para! E tu tinha acabado de voltar da Revestir, que todo mundo Revestir, pegou. todo mundo. né? Aí ele falou assim, você vai pra rua. Menina, ele me botou pra rua. Eu tive que ir lá do lado de fora tomar banho na mangueira, lavar minha mala. Eu fiquei uma semana de máscara guardada num quarto separado dele, porque ele tinha certeza que eu tinha voltado com Covid, eu não podia circular na casa.
Aí veio a tal da pandemia, fecha tudo. Um dia o cachorro fugiu, eu abri a porta para trás do cachorro e falou: fecha essa porta. Ele achava que o vírus ia entrar pela porta, tadinho. Ele tinha muito medo, sabe? E aí, assim, por que eu tô linkando com o showroom? Porque a coisa do showroom, o 2020 eu fiquei ali todo pandemia, fazendo reforma. Eu demorei 6 meses para quebrar a loja toda, fazer a loja acontecer. Eu chegava lá de manhã, saía de 1h da manhã, porque montagem acontecia à noite. E foi uma loucura. Então, o Fábio começou a ficar mais inserido nas vendas. Por mais que eu participava de todas as negociações, eu botava ele do meu lado. Quando foi no final do ano, a gente vendeu tanto, 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 que os processos que a gente tinha, todos desenhados, não funcionavam mais para aquele número de venda. Aí eu falei: E que tu Jesus, tinha esses processos lá da Todeskine ainda. lá. Não, esses eu já tinha feito para a Eviva. Assim, por muitas vezes a gente se Vai debruçava em ser cima, E faz fazia revisões de processo. processo. Sempre que a gente aumentava a venda, eu debruçava, fazia processo. E aí eu falei assim: gente, tem que mudar esses processos, tem que mudar esse processo. Quando foi dezembro, eu comecei a levar um monte de bronca de cliente, porque não tinha ficado daquele jeito como queria, mas não tinha como, sabe? A situação foi muito complicada mesmo. Aí eu dei a cara a tapa para os clientes, falei: não, a gente vai fazer, resolvemos tudo. Quando foi 2021, eu falei: não vou na loja em janeiro, fiquei processo, fiz um caderno dessa grossura de processo. Fevereiro Escreveu. eu comecei a implantar já nas vendas em 2021, fevereiro implantando. Quando foi dia 13 de fevereiro, eu fiz a reunião com a equipe de montagem, que era o último momento de finalizar o processo para os processos novos acontecerem. Aí isso foi numa sexta de carnaval. Eu fiquei doente, acho que a pressão foi tão grande, foi tanta coisa, eu adoeci, me deu um monte de diarreia, um monte de coisa. Passei o carnaval inteiro de cama, o Rodrigo achando até que eu estava com Covid, morrendo de medo. Mas não era. Dia 18 eu voltei a trabalhar, imunidade baixa. Um cliente que queria que eu fosse ver a cozinha dele, que estava super empolgado. Fui ver essa cozinha dele. Lá na hora, a gente tão feliz, ele brindou, abriu um espumante, a gente tirou a máscara. E ali, naquele momento, ele estava com Covid e não sabia. E naquele mesmo dia também eu tive contato com uma arquiteta amiga minha de manhã, que também ela descobriu depois que estava. Então, aquele dia ali estava uma confusão, que estava todo mundo pegando Covid. Aí a gente, na sexta, isso foi na quinta, dia 18. No sábado, dia 21, eu acho, ou 20, ele me mandou uma mensagem: Silviane, a gente testou positivo Covid, cuida. Eu mostrei pro Rodrigo e falou: meu Deus. A gente foi para casa. E aí ali a gente ficou, só que ao invés da gente se isolar separado, a gente se isolou junto. juntos. Porque ele estava super preparado, ele estava pronto. Ele falou: se esse Covid vier, ele já tinha todos os remédios, já sabia o protocolo 1, protocolo 2, já tinha um médico contratado, tudo. Ele estava muito organizado. Só que ele se atropelou e ele... Tipo assim, a gente também não sabe, né, gente? A vida é uma coisa que juntou medo, juntou a ele ter um probleminha do coração que a gente também não sabia que ele tinha, juntou dele ter tomado os corticoides muito no começo, juntou dele, assim, se entregar demais também, E ele já tinha esse sabe? medo O muito grande, medo, né. então juntou Então o muita psicológico dele já coisa, ficou e abalado. aí ele não resistiu, ficou entubado 14 dias. Eu passei pelos piores momentos da minha vida. Gente, é sério, assim, o que eu passei, porque assim, o pai dele estava com Covid, a mãe dele com Covid lá em Goiás, o pai dele já tinha 80 e tantos anos, tinha efizema pulmonar, o pai dele foi entubado, ele não sabia que o pai estava entubado, ele nem sabia que o pai estava com Covid, porque ele entregou o celular para mim no segundo dia de Covid, eu não quis mais usar celular. E eu fiquei com o celular dele, ele ficou 10 dias em casa, nesses 10 dias o pai dele ficou mal. No dia que eu resolvi levar ele para o hospital, o que aconteceu com o Rodrigo, que eu levei ele para o hospital, foi que a febre dele não baixava. Até a oxigenação dele estava boa, mas a febre não baixava. E aí a gente fazia exame todos os dias ali no SOS Card. Aí o exame deu que a PCR dele aumentou muito, eu tinha que mudar o antibiótico e botar na veia. E aí eu peguei ele e levei. E aí, quando eu chego com ele lá, que a gente interna ele, a família dele me liga: olha, o
pai dele faleceu. Falei, meu Deus, nem contei pra ele. Falei, meu Deus, Rodrigo, no Claro. medo que ele tá. Sim, Deus E aí, me no livre. outro dia cedo, ele já foi entubado, ele nem ficou sabendo que o pai dele faleceu, e eu segurando tudo. E eu não contei pra mãe dele que ele tava ruim, entendeu? Então, a mãe dele não sabia que o filho tava ruim, ele não sabia que o pai tinha falecido, e eu No aqui meio. Nossa. organizando tudo. Então, foi muito difícil. E aí, eu entrei numa depressão, e assim, tipo, ele faleceu, eu não sabia o que que era Pix, eu não sabia o que que era, que tinha conta de banco no celular, eu não sabia. Eu não sabia que as pessoas usavam, eu nunca tinha. É claro, Não, porque não, tu não olha se só, preocupava com eu isso, saí né? da parte financeira há muitos anos. Eu fiz contabilidade na escola, apesar do meu primeiro, segundo, terceirão ter sido técnico em contabilidade, eu Sim. não, Entregou sabe? tudo para ele. Cheques, onde é que estavam os cheques? Hoje a gente tem cofre, tem tudo organizado. Eu tenho uma pessoa. Não, os cheques ele guardava dentro do sapato. Como que eu podia saber que ele escondia os cheques no sapato? Fiquei 30 dias procurando cheques. Ele tinha uma coisa de ser muito centralizador, ele não abria nada, sabe? Era uma confusão, assim, porque ele não me delegava, ele não passava as coisas para mim. Mas por me poupar mesmo, tipo, você vendo, Até porque ele tu já fazia muita coisa, tu já tinha já muitas muito. demandas, Então né? ele tirava toda essa. E eu nem queria, tá? Eu não Sim. queria saber, não quero saber ninguém que é esse Pix, não. Ah, tem que fazer um Pix de um tipo, uma calcinha. Vida, você faz um Pix de uma calcinha pra mim? Ele fazia. E aí eu fiquei muito, muito mal, assim, e eu tive pensamentos obsessivos. Tocava o financeiro de manhã, chorava o dia inteiro, fazendo ali com o assistente dele, tentando adivinhar reunião com cara de banco, com o gerente de banco para ele me ensinar como é que acessava, as senhas, contador, pessoal da fábrica, eu pedi para eles virem ficar comigo. E ali eu chorava o dia inteiro, à tarde, chorava o dia inteiro em reuniões, e chorava, não parava, não parava de chorar. Eu trabalhava chorando, quem ficava comigo sofria. E aí começou a ver, tipo, à noite eu não dormia, com medo de deitar para dormir. Aí eu comecei a ter medo, e ter medo, e ter medo, e ter medo de morrer, porque eu identifiquei que ele morreu de medo, e que o medo matava, e que eu podia morrer de Ai. medo. Nossa. E aí eu comecei a ter pensamentos obsessivos, e o meu cérebro começou a dizer, eu vou te matar, você vai morrer de medo. E o medo mata, e você vai morrer. E eu comecei a ter aquilo. Gente, eu É pra ver como é sentava, importante o psicológico, né? Na hora psicológico. de E E tu tu eu com tem um uma, filho, né? eu tenho um Então, filho, e eu com uma psicóloga me acompanhando desde o dia que entubou ele. E aí, ali, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Eu falava, para! E aí, aquela briga entre o lado que estava ainda normal com o lado que estava maluco, aquela briga, eu pensava assim, gente, eu vou ter que contar isso para alguém. Nem para minha psicóloga eu tinha coragem de contar. Eu vou ter que ser internada numa clínica psiquiátrica para louco. Eu tô louca? Isso que está acontecendo não é normal? E aí eu comecei a ficar ruim, eu fiquei 30 dias com síndrome do pânico, porque o meu coração disparava de medo de ficar louca, meu cérebro dizia que eu ia morrer, que eu ia ter câncer de mama, porque as viúvas têm câncer. Eu li, não sei aonde, que a maioria das viúvas tem câncer de mama, e eu ia ter câncer de mama. Eu ia morrer de câncer de mama. E aí eu fiquei mal. Aí eu fui para um spa em Montenegro, uhum. de tratamento, levei o Arthur Life. comigo. Fui para o Spa Tour Life. Certo, life. E lá eles me viraram do avesso. E eu, assim, o doutor Ed, meu Deus, manda um beijo para ele. Ele com toda a equipe dele, e a Nádia, da terapia bioenergética, eles me curaram. De lá eu saí curada. Só que assim, eu fiz o maior luto que alguém pudesse ter. Durante 3 meses, eu vi todas as postagens do Rodrigo, eu vi todo o álbum de fotografia, eu vi nosso vídeo de casamento umas 10 vezes, o nascimento do Arthur, vídeo nosso pequeno, Arthur pequeno, vídeo, tudo. Sabe aquele luto bem feito? Porque todo mundo fala, para de se matar, Saviane. Eu vi todos os nossos tickets de entrada de shows, de Disney, de Ai. tudo. Tudo. Eu sofri. Eu teve dia que, gente, e eu não tinha minha mãe perto, não tinha uma irmã perto, para dar uma comida, enfiar comida na boca, eu fui só emagrecendo. E eu teve dia que eu fiquei uns 4 dias sem tomar banho, não escovava os dentes. Eu Sim, levantava, fazia o financeiro. Então, lá na Evivo, o Fábio tocando tudo e a loja vendendo, e ele conseguiu, a equipe conseguiu fazer Porque tu comigo. tinha um bom treinamento Eu antes. tinha feito.
E olha, no dia que o Rodrigo, que a gente pegou Covid, eu comecei a fazer tudo online com eles, comecei a delegar. Falei, o caderno de processo tá aqui. Autonomia X para ti, autonomia Y para ti. E comecei a Tá todo mundo delegar querendo esse caderno de processos agora. o caderno de processos. E aí eles, o que tem que fazer? Aí o Fábio, abre o caderno de processo, página tal, tá lá. Ah, assim, tá, é isso que tem. Ah, então eles começaram a fazer isso. E aí quando eu voltei do spa, voltei curada, a loja estava super bem. Os clientes, os clientes me enchendo de elogio das montagens. Lógico que ainda tem uma coisa ou outra que acontece, mas assim, natural do móvel planejado. O móvel planejado é muito inesperado. Muita coisa pode acontecer. Não, e a gente passou por um momento também, né, que tava esses últimos 2 anos, assim, de prazos, das fábricas, o mundo Tudo, inteiro. Então, quer dizer, a gente já tava num momento difícil, né? não, mas Mas que ao mesmo tempo estava acontecendo um boom na arquitetura. um boom na arquitetura. Então, 2021 foi assim, para a Eviva foi excelente. Para a minha vida pessoal foi um desastre. Né? Eu só voltei a pisar na Eviva. Olha, eu saí de lá em fevereiro, eu só voltei a pisar lá em julho. Até julho eu não entrei dentro da loja. Só online com eles, assim, bem pouco também. Deixava eles fazendo financeiro. E aí voltei curada, entendendo minha posição no mundo, né? Aí, assim, lógico que aí depois, quando o Rodrigo faleceu, eu coloquei como lema de vida que eu nunca mais ia fazer nada por obrigação, que eu não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada. E hoje eu me dedico a fazer isso, fazer as coisas que eu gosto, dedicação à mesa posta. Eu não ganho nada com a mesa posta, mas eu adoro. Mas aí eu trago os arquitetos para fazer, né, os eventos que traz cliente para a loja, que faz, assim, nessa captação, sempre ali eu contratei um cara muito bom, que é um consultor empresarial, que ele ficou comigo 1 ano, aí hoje ele é o meu consultor, assim, meu guru, Enedi, quero mandar um beijo para ele, a moça do financeiro é muito boa, meu gerente de montagem é muito bom, o Fábio, o gerente da venda, outro Fábio, então eles estão tocando, lógico que precisa de mim, mas eu fico mais ali na parte organizacional. Ah, deu um problema, fiquei sabendo. Vai ali no processo, resolve. Não, liga na fábrica, peraí, deixa que eu dou um xingão. Deixa que eu, sabe, assim, eu fico numa parte mais... E hoje a venda acontece por arquitetos, no fim, a entrada hoje de projetos. 90% é com arquitetos, 10% é projeto feito lá na loja, mas assim, é um cliente que chegou lá, quer fazer uma cozinha. É um cliente que chegou lá e, sabe, assim, muito aleatório. E tu direciona muito, né, para arquitetos. Direciono muito para os arquitetos. Então, agora com os arquitetos fica tudo mais fácil, né, Fê? Ai, sabe, estouramos nosso tempo! Só eu que falei, né, gente? Não, mas foi muito bom. Tu que tinha que falar mesmo, Exatamente, né? era por isso que estava aqui. Mas obrigada, a gente quer te agradecer, foi maravilhoso. Obrigada, foi ótimo. Foi muito bom, adoro contar minha história, minha vida. E muito legal, né, porque é esforço, não adianta, é foco, dedicação, amor também, mais do que tudo, né? Dedicação. Obrigada, meninas. Ai, obrigada. Obrigada. Então, galera, mais um episódio aqui do Por Trás do Tapume. Estamos mega felizes aqui da SAVE. E nos acompanhem, inscrevam-se, YouTube, @Por Trás do Tapume, LinkedIn, TikTok, Instagram. Spotify. Tudo. Viu? A gente só não faz a dancinha, né? Mas a gente tá lá. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.